E para conversarmos sobre canabinoides, inflamação e desordens mentais, chamamos Cecília Edin, neurocientista da Fiocruz. Aí eu te recebo. Cláudia Benjamin, imunologista da UFRJ. Sabrina Lisboa, neurofarmacologista da USP. Marília Zaluar Guimarães, neuroquímica do Instituto DOR. Do Instituto FRJ e DOR. É isso? Misturei tudo. Então, gente, aqui, essa sessão é a ciência atrás dessa história toda, né? É o pessoal que está fazendo o trabalho duro. A gente vai fazer na seguinte ordem. Eu vou chamar primeiro, são todas professoras, né, da USP ou UFRJ. Vou chamar primeiro a Sabrina Lisboa, para falar para nós, depois a Cláudia Benjamin e depois a Marília Zaluar. Então, a Sabrina é professora da USP de Ribeirão Preto. Ela fez doutorado em farmacologia, né, na Faculdade de Medicina. Então, uma neurofarmacologista. E ela foi pesquisadora visitante no Instituto for Behavioral Medicine Research da Ohio State University e no Instituto Max Planck de Psiquiatria em Munique. Ela foi laureada com o Prêmio Mulheres na Ciência, iniciativa da L'Oréal, com a Academia Brasileira de Ciências e a Unesco. E aí segue, né, um monte de outros feitos dela, mas essa é uma mesa Mulheres na Ciência. Então, vou chamar a Sabrina para a apresentação dela. E eu tinha anotado um título da apresentação dela, mas já está aí há tanto tempo. Traduzindo, PTSD é o transtorno do estresse pós-traumático. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização, né, a PEP, a Cecília também pelo convite, por ter montado essa excelente mesa composta por mulheres cientistas. Então, eu gostaria hoje de falar um pouquinho para vocês em relação ao, como a Cecília disse, como que a gente investiga, né, os efeitos desses compostos, dos canabinoides, da cannabis. Então, um pouquinho da pesquisa básica. E o título da minha palestra, então, seriam os efeitos dos canabinoides nas respostas comportamentais e mecanismos neuroimunológicos após um estresse intenso e qual seria a relevância disso para o PTSD, que seria o transtorno de estresse pós-traumático. E o pointer não vai apontar, né? Mas, enfim. Não, ele está funcionando, acho que é o que você falou, só porque é branco, né? Não... Bom, enfim, o que eu gostaria de começar conversando um pouquinho com vocês, a gente já, o Siddhartha mencionou sobre isso ontem, acho que o professor Calixto mencionou também, que o estresse ele é um fator extremamente importante para doenças de forma geral, imagino que todo mundo tenha conhecimento disso, né? Então, no caso, a exposição a estressores, né, nossa vida do dia a dia, é um grande contribuinte para o desenvolvimento de desordens mentais, transtornos neuropsiquiátricos, como o PTSD, vou chamar de PTSD, depressão maior também, por exemplo. E isso não só para o desenvolvimento na doença, eventualmente indivíduos que têm uma predisposição, mas também para o agravamento dessas condições e também não só para transtornos mentais, mas o agravamento de outras várias condições que podem existir, como disfunções cardiovasculares, condições inflamatórias, disfunções metabólicas. Então, o estresse ele é um componente extremamente importante, né, na doença
de forma geral. Bom, o que a gente sabe de mecanismos, né? Em relação ao que se tem em pacientes, né, os mecanismos, basicamente, eles vêm de estudos de neuroimagem funcional, estudos de análise de mediadores, né, no sangue, no líquor desse paciente, e muitos, obviamente, estudos que vêm de tecidos pós-mortem, né, dos indivíduos que já morreram e o tecido foi estudado. Mas a gente ainda vê uma dificuldade em, muitas vezes, identificar mecanismos mais complexos, mecanismos neuromoleculares, justamente porque a gente sabe que a gente não pode simplesmente sair por aí pegando um pedaço do cérebro das pessoas, né? Então, é uma dificuldade em técnicas, em análises invasivas. E aí que entram o que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é mais em relação ao uso de modelos animais para transtornos psiquiátricos. Então, em modelos animais, aqui tem representado, né, um camundongo, um ratinho, a gente tenta mimetizar essas condições de estresse, né, que a gente tem na vida, e, ao submeter esses animais a diferentes estressores, eles vão apresentar algumas alterações comportamentais que seriam similares, né, a gente tem vários testes para medir isso, e essas alterações elas seriam similares a sintomas que a gente observa em pacientes. Tá? Então, seria uma forma, uma analogia, mas, obviamente, a gente nunca estuda a doença em si no animal. Tá? Então, a gente estuda alterações comportamentais que seriam relacionadas a sintomas que os pacientes podem apresentar. E aí, sim, com modelos animais, a gente consegue fazer uso de técnicas mais invasivas para realmente avaliar o que será que está relacionado com aquele comportamento. Será que eu tenho alterações neuroquímicas, celulares, moleculares? Por quê? No paciente, normalmente é correlacional. A gente não consegue. Aquela alteração está presente, ela pode ser que ela esteja envolvida. No animal, a gente consegue ter um controle temporal melhor para conseguir correlacionar aquela alteração com a condição imposta para o animal. Tá? Então, a gente tem no laboratório estudos que estão relacionados a comportamentos relacionados a sintomas do transtorno de estresse pós-traumático e da depressão maior, mas vou falar um pouquinho para vocês hoje mais em relação ao que a gente tem em relação ao PTSD. Bom, falando um pouquinho sobre o PTSD, brevemente, imagino que esteja bem claro, né, em relação, como a gente pode ver pelo nome, é um transtorno de estresse pós-trauma. Então, é uma condição psiquiátrica que pode se desenvolver após a exposição a traumas intensos. E trauma, a gente considera esses traumas as diversas formas, inclusive, né, agora na situação da pandemia, que é uma situação extremamente estressante, isso pode ser considerado um trauma, e a gente vê um aumento realmente da incidência desse transtorno. Né, já saíram alguns estudos sobre isso. Então, diferentes causas podem ser consideradas situações traumáticas. Tá? E quase todo mundo vai passar por um trauma na vida, mas a gente tem ali uma prevalência em torno de 8%, né, realmente, para o desenvolvimento do transtorno. E esses indivíduos que desenvolvem, eles vão apresentar respostas, né, mal adaptadas, e, de forma geral, o que a gente tem é alteração em resposta de ansiedade exacerbada, alteração em mecanismos de medo, déficits cognitivos, e uma característica bastante importante, principalmente relacionada a esse componente medo, é uma maior aquisição e uma consolidação de memórias aversivas, né, e uma dificuldade em lidar com aquela memória, no sentido de quando um evento aversivo não está mais presente, para a pessoa conseguir lidar que aquilo agora não existe mais. Então, que a gente diz que é uma extinção de memória aversiva, porque essas memórias elas são adquiridas e consolidadas muito fortemente, então é difícil para o indivíduo conseguir lidar com isso posteriormente. E isso já faz sentido se a gente pensar no componente, num ponto muito importante que existe em relação à memória. Né? Então, como já dizia, né, o professor Ivan Esquerdo, que também recentemente faleceu, né, um grande estudioso da memória aqui no nosso país, a gente sabe que as memórias, aquelas aversivas, tristes, elas são adquiridas, elas têm uma carga emocional maior, né, elas, justamente por motivo defensivo, para nos proteger, né, para a gente que se lembre de uma situação aversiva e aqui a gente fique protegido daquilo no futuro. Então, se isso já é um mecanismo normal, imagina numa condição patológica, às vezes, do indivíduo que é predisposto, já seja geneticamente, seja por mecanismos epigenéticos, por exposição ao ambiente, a desenvolver aquele transtorno. Então, essas memórias aversivas elas têm esse caráter de ser muito mais difícil de tirar, né, de serem esquecidas. E aí, o que supõe-se é que, justamente, essas falhas nesses mecanismos de memória estariam diretamente relacionadas a uma série, né, a sintomatologia do PTSD.
né, algum aqui dessas características que são frequentes nesses indivíduos. E cabe ressaltar aqui que os pacientes que têm esse transtorno, eles são tratados, assim como pacientes que têm depressão maior, né, com antidepressivos. E todos aqueles problemas que, imagino, todo mundo já tenha escutado falar sobre o problema do tratamento com antidepressivos, né, são observados aqui. Então, demora para ter efeito, tem muito efeito colateral, muita gente não responde, para de responder. E aí que entra, né, a busca por alternativas, e aí que vocês podem imaginar que entraria, então, no caso, canabinoides ou cannabis, por exemplo. Então, no caso, existem evidências de que esse sistema canabinoide estaria alterado em pacientes com esse transtorno. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, estudo de tomografia de pacientes com PTSD. Aqui a gente, na esquerda, a gente tem um cérebro, né, uma seção coronal, observando de cima do cérebro do paciente, com transtorno de estresse pós-traumático. Quanto mais vermelho, indica maior presença de receptores, daqueles receptores CB1, que vocês já ouviram falar bastante, para canabinoides. Tá? Então, esses pacientes eles apresentam ali muito mais esses receptores canabinoides no encéfalo em relação a indivíduos saudáveis ou que não desenvolveram trauma após o estresse. E, além disso, eles têm uma redução dos níveis circulantes da anandamida, né, que é aquele canabinoide endógeno. Além disso, também, nesse estudo, né, demonstraram uma redução dos níveis do cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Tá? E essa é uma outra característica interessante que é observada nesses pacientes. Eles têm o que a gente chama de hipocortisolemia, de forma geral, não é regra, mas a maioria dos indivíduos, inclusive esses que têm esses déficits, né, do processamento de memórias, eles têm uma redução dos níveis de cortisol circulante e um aumento da resposta inflamatória, aumento de mediadores inflamatórios. E o cortisol ele tem uma ação imunossupressora também, então isso poderia ter uma ação, uma relação com esse aumento da resposta inflamatória que é observado. E aqui, né, chamando a atenção então para o que a gente faz no laboratório, muitas dessas alterações a gente consegue observar em modelos animais quando os animais são expostos a essas situações potencialmente traumáticas, tentando mimetizar, né, a ocorrência vamos dizer, do PTSD nos animais. Bom, existem, né, alguns trabalhos demonstrando, então, a associação, né, desses receptores com o transtorno. Então, por exemplo, polimorfismos dos receptores de canabinoides, né, podem estar associados à ocorrência do PTSD. A gente tem estudos também, aqui no caso é uma revisão sistemática, que fez um levantamento da literatura sobre trabalhos que utilizam ou a cannabis medicinal ou canabinoides sintéticos para o tratamento do PTSD. Tá? E só chamando a atenção aqui, que eles, na conclusão que eles falam é que, mesmo que existam, né, estudos na literatura, a gente tem essa sugestão de que sugerindo que a cannabis ou esses agonistas possam ter um efeito no tratamento, existem ainda evidências limitadas realmente em relação a se é realmente eficaz, se tem ali uma segurança para isso. Então, é sempre necessário, né, sempre existe a busca por mais estudos, né, busca por entender os mecanismos para realmente certificar que aquilo seria eficaz. Obviamente, a gente tem aí as evidências anedóticas, né, mas a gente tem aqui falando em relação mesmo à certificação. Bom, então, com base nessas informações da literatura, o que eu queria trazer para vocês aqui, resultados de um estudo, né, que a gente se perguntou, né, será que um canabinoide sintético, que seria um análogo do THC, seria capaz de atenuar essas respostas inflamatórias, essas respostas de ansiedade, de medo, né, no modelo animal, né, nos animais que são expostos a um trauma? Então, nesse caso, a gente utilizou esse modelo animal, que é o modelo de derrota social repetida. O que é esse modelo? Nesse modelo, a gente tem aqui representado, a gente expõe um grupo de camundongos, são esses 3 pretinhos, que são camundongos C57, que já moram juntos, eles têm uma hierarquia social. A gente submete esses animais a um outro camundongo agressor, que é aquele da direita. E esse camundongo agressor ele exerce ataques durante 6 dias nesses camundongos residentes e ele acaba interrompendo aí essa hierarquia social que existe. Então, por isso que a gente fala que é a derrota social. Os animais eles realmente apresentam depois um comportamento derrotado, que a gente pode imaginar que é algo bem semelhante ao que acontece em muitas situações na vida, né, nos humanos. E o que acontece é que, quando os animais eles são expostos a esse tipo de estresse,
a gente tem ali, no cérebro dos animais, ativação de células do sistema imune, que são células da micróglia, a gente tem ativação de neurônios, a gente tem ativação do sistema de luta e fuga, que é o sistema simpático, com aumento de liberação de noradrenalina, adrenalina, que imagino que todo mundo, né, já tem ouvido falar. Alteração, realmente, ativação do eixo que promove a liberação da corticosterona, que é o cortisol dos animais. E a gente tem uma alteração bastante interessante, que é esses sistemas interagindo, levando à alteração na medula óssea da produção de células imunes desses animais. Então, a gente tem uma alteração na produção dessas células, que podem, inclusive, ir lá para o cérebro dos camundongos, e isso está diretamente relacionado a desenvolvimento de comportamentos de ansiedade e outros que a gente vai ver a seguir. Então, o que a gente fez aqui foi tratar esses animais com esse agonista, né, de receptores canabinoides, esse canabinoide sintético, durante o estresse. E o que a gente observa? Esses animais, então, como eu mencionei anteriormente, eles têm aumento dos níveis de corticosterona, que é a barrinha verde, aumento dos níveis de ansiedade, existe uma ativação, alteração do sistema imune, como eu disse, um aumento de células imunes no sangue, células hiperreativas. E ainda, essas células podem migrar para o sistema nervoso central. Então, a gente encontra esses macrófagos, essas células imunes, lá no cérebro dos bichos. E a gente tem também ativação, lá por fim, da célula da micróglia, que é aquelas células imunes lá do sistema nervoso central. E o interessante é que, quando esses animais eles foram tratados com canabinoide, a gente não viu essas respostas. Tá? Então, tanto essas respostas imunes periféricas, quanto imune central, quanto a resposta comportamental, foi atenuada aqui, quando eles receberam aquela droga canabinoide, que é o verde mais escuro. Isso foi logo após o... tem uma outra coisa aqui. Que, além, então, dessa resposta ali, imune, periférica, neuroinflamação, um outro sinal de neuroinflamação que a gente observa é que, quando a gente pega aquelas células, a gente seleciona aquelas células imunes lá do cérebro do animal, e a gente quantifica, faz uma quantificação dos genes do RNA mensageiro, a gente observa, né, aqui um aumento dos níveis no animal estressado dessa interleucina, né, da interleucina 1-beta, que é uma das principais, um dos principais mediadores da resposta imune. E uma outra coisa interessante, a gente observa o aumento dessa enzima, FAH. Essa enzima é a enzima que degrada a anandamida, que é um dos nossos canabinoides endógenos. Então, esses dados sugeriam que o estresse ele pode ativar essa enzima, né, que degradaria, diminuiria os níveis de canabinoides. Então, por isso que, talvez, se a gente dá o canabinoide, restauraria essa alteração, não só ali dessa enzima, por exemplo, mas também dos níveis de mediadores inflamatórios. Então, teria um equilíbrio no organismo ali do animal, e ele se recuperaria, não teria aquelas alterações comportamentais. E algo interessante também é que não é só nessa condição que o sistema parece estar alterado. Essas células, esse organismo, ele parece ser super sensível a outros estímulos. Então, se a gente, de novo, pega aquelas células lá do animal que passou pela situação de estresse, coloca numa plaquinha de Petri no laboratório e estimula essas células com um componente das bactérias, né, aqui, no caso, esse LPS, quando essas células são estimuladas, o que a gente vê aqui é que, obviamente, a célula de um animal normal também vai ter o aumento da produção de um mediador inflamatório, porque ela está sendo estimulada, mas os animais estressados, esse aumento é muito maior. Tá? E, de novo, o canabinoide foi capaz de atenuar essa resposta. E aqui, só mencionando, né, isso aqui está ocorrendo, o que a gente chama ex vivo, na plaquinha, só que a droga tinha sido dada lá no animal. Tá? Bom, isso foi logo após, né? Então, a gente terminou o estresse, fez todas essas análises. Então, agora, pensando que o animal está hiperreativo a uma outra situação, a gente pensou, será que, a longo prazo, mais para frente, ele também apresenta uma resposta alterada em outras situações? E aí, aqui, a gente foi observar, justamente numa nova situação estressante, como que esse animal estaria e como que o canabinoide... se o canabinoide faria alguma coisa com essa resposta do animal. Então, a gente pegou aqui, tem os animais que não, os controles, né, que a gente chama, e os animais que foram traumatizados, receberam ou não a droga. E aí, isso aconteceu uma semana depois deles terem passado pelo trauma. E a gente coloca os animais numa nova situação estressante, que a gente chama, né, que é o medo condicionado. E o que é isso? A gente coloca aí o animal aqui numa caixa, ele vai receber
choques nas patas. Isso é um aprendizado associativo. Ele associa aquele choque com aquele local que ele está recebendo o choque. Quando a gente põe, de novo, esse animal, num outro momento, na caixa, sem dar o choque, primeiro ele lembra daquilo, ele evoca aquela memória, mas se ele fica bastante tempo aqui, essa resposta reduz. Então, ele começa a aprender. A caixa não dá mais choque. Tá? E a resposta de medo do animal reduz ao longo do tempo. É isso que a gente chama de aprendizado, aquisição da extinção. Então, ele tem que agora adquirir uma nova memória de que aquela caixa não dá mais choque. E aí, se você, de novo, depois disso, coloca ele outra vez na caixa, ele tem que lembrar daquilo. Essa caixa não dá mais choque. Então, ele evoca a memória de extinção. Então, aqui, essa é a resposta do animal normal. Então, quando a gente põe ele, depois que ele levou o choque na caixa, ele tem uma resposta de medo que reduz ao longo do tempo e depois ele mantém aquela resposta. Se o animal passou, então, pela condição de estresse, o que a gente observa é que eles têm uma resposta sensibilizada. Então, eles têm uma resposta de medo maior, só que ela reduz ali ao longo do tempo. Então, eles são sensibilizados, mas eles são capazes de adquirir aquela memória de extinção que eu falei para vocês. Mas o problema, e que é observado em paciente com esse transtorno, é que, depois, quando eles voltam para a caixa de novo, parece que eles não conseguem, mesmo que ali, enquanto eles estavam lá, eles aprenderam, numa nova situação, parece que ele esqueceu. Então, ele volta até a resposta de medo. E é isso que a gente chama de déficit de extinção da memória aversiva. Então, eles têm um prejuízo em evocar essa memória de segurança. Tá? E esses animais eles também têm um aumento daquela interleucina 1, que eu falei para vocês, lá em algumas estruturas do cérebro deles, e todas essas alterações não foram observadas quando eles foram tratados com o canabinoide sintético uma semana antes, durante o estresse. Bom, então, o que a gente tem desses resultados é que os canabinoides parece que eles tamponaram, né, atenuaram essa resposta, tanto comportamental quanto essa resposta imune periférica e neuroimune. Mas a gente ainda não sabe exatamente onde que isso está acontecendo, que tipo de célula. Tá? Então, esses estudos ainda estão em andamento. Aí, uma outra parte que eu gostaria... Ixi, tá. Cadê minha água? Uma outra parte que eu queria falar com vocês, vou tentar falar rapidinho, é em relação é no mesmo sentido, mas agora avaliando os efeitos do canabidiol nessas respostas de extinção. Então, aqui, acho que todo mundo, né, já ouviu falar bastante aqui do canabidiol, que é um só dos compostos, né, e que não tem efeito, né, como o THC, então ele não induz a onda, né, do THC. E só, né, para puxar a sardinha para o meu lado, que eu conheci o professor Mechulon, que todo mundo já ouviu falar bastante aqui, que foi quem, né, isolou o THC, descreveu. Então, aqui uma foto de um evento de canabinoides que a gente esteve junto em 2012. Bom, nesse caso, a gente já sabe aqui, não vou então entrar em detalhes, dos inúmeros efeitos que já foram descritos para o canabidiol, muitos deles em humanos, né, vários estudos dos efeitos anticonvulsivantes, chamando atenção, né, para os estudos do professor Carlini, que já foi muito bem falado aqui. Só que muitos efeitos, como efeito antidepressivo, antiestresse, modulação de memórias aversivas, que tem muita evidência em animais, existem algumas evidências, mas elas ainda não são muitas, né, em humanos. Então, a gente tem, mais recentemente, alguns trabalhos avaliando o uso do canabidiol em transtornos em pacientes com PTSD, mas ainda, né, a gente tem evidências limitadas, muitos estudos a gente não tem, né, o controle do placebo para realmente verificar que é o efeito do composto, se não, né, um efeito do placebo, né, da expectativa do indivíduo. Alguns usam a associação THC-CBD, não que isso seja ruim, mas no sentido da pesquisa básica, de a gente entender mecanismos, é bom a gente estudar os compostos isolados para entender o mecanismo de cada um deles. E, então, a gente tem, né, essas evidências, elas falham, né, não existem ainda muitas evidências em humanos para verificar justamente essa falha na extinção
das memórias aversivas. A gente fez um protocolo bastante similar ao que eu falei para vocês em camundongos, mas aqui a gente trabalhando com ratos, tá? É uma outra exposição ao estresse, mas é aquela mesma resposta de medo condicionado. E esses animais, como a gente pode observar aqui, eles têm uma resposta bem parecida que eu mostrei anteriormente para vocês, né? Eles têm uma resposta nos quadradinhos pretos, eles aumentam, eles têm uma resposta de medo aumentada, e, quando eles são expostos de novo, eles têm o déficit nessa memória. Então, eles têm uma resposta similar ao que eu já mostrei anteriormente. Então, a gente fez tratamento com o canabidiol nos animais logo após o estresse, tratamento repetido. E o que a gente observa é que aquela resposta sensibilizada, né, do medo, ela foi atenuada quando os animais receberam o tratamento repetido com o canabidiol. Então, ele foi capaz de atenuar esse efeito do tipo PTSD. Né? E aí, um mecanismo que a gente estava interessado em investigar é em relação, né, ao óxido nítrico. Esse gás, né, ele é produzido em todo o nosso organismo, bastante conhecido em relação a respostas cardiovasculares, mas ele é extremamente importante, né, no nosso sistema nervoso central para a mediação de aprendizados, né, de memória, inclusive das memórias aversivas. Tá? E a gente já sabia de trabalhos prévios do grupo que a exposição de ratos a um evento traumático aumenta os níveis de óxido nítrico no cérebro dos animais. Então, a ideia seria, será que, de alguma forma, o canabidiol seria capaz de modular os níveis desse óxido nítrico e, por isso, modularia as respostas de memória? Bom, a gente fez uma avaliação da ativação de uma enzima que produz esse óxido nítrico após o trauma. E uma dessas enzimas é essa aqui, né, a N-NOS, que produz o NO, e, para ela ser ativada, ela precisa ser fosforilada. E a gente avaliou essa fosforilação. E o que a gente observa aqui é que, após o estresse, tem uma fosforilação, uma ativação dessa enzima numa estrutura do cérebro dos animais, que é o hipocampo ventral. E lá depois, isso logo após o estresse, mas lá no fim, quando o animal, a gente avaliou aquele déficit da memória de extinção, a gente vê esse aumento lá no córtex. Então, a gente tem uma diferença das estruturas que estão sendo responsivas a esse estresse e produzindo essa molécula, esse óxido nítrico. Então, a ideia a seguir seria, será então que o canabidiol realmente está modulando, de alguma forma, esse efeito? E aí, a gente pegou o cérebro daqueles animais que a gente viu que o canabidiol tinha efeito e foi avaliar se o canabidiol modulou a ativação, o aumento dessa molécula do óxido nítrico. E aí a gente viu que, sim, reduziu os níveis da ativação dessa molécula nessa estrutura, no hipocampo ventral, e também lá no córtex pré-frontal, né, que são estruturas envolvidas com as emoções, né, o córtex com a parte cognitiva, controle das emoções. Então, parece que realmente ele estaria envolvido na modulação dos níveis dessa molécula. E aí, então é o próximo. E aí, só para entender, a gente fez algumas modelagens computacionais para entender se, de alguma forma, o canabidiol poderia interferir com as moléculas dessa via do óxido nítrico. A gente já viu hoje, mais cedo, uma parte da parte de modelagem computacional. E uma das moléculas que a gente viu que parece que o canabidiol interfere é com essa proteína que é adaptadora, que, sem ela, não ocorre essa ativação dessa enzima e formação de NO. Então, parece que o canabidiol ele se liga em algum lugar, né, aqui, onde essa proteína se liga, para impedir a interação dessa proteína sináptica com a N-NOS e levar à formação de NO. Então, o canabidiol parece que impede, de alguma forma, que essa N-NOS seja ativa para formar NO. Então, agora a gente está, né, realmente indo para tentar entender, mas o que é isso? Como que isso está relacionado com esses mecanismos neuroinflamatórios? Como que esse óxido nítrico afeta mesmo, né, depois, que a gente chama de downstream, depois nas vias de sinalização, para levar essas alterações comportamentais, e como, então, que o canabidiol afeta essa molécula ou os efeitos dessa molécula, né? Então, mecanismos de estresse oxidativo, neuroinflamação. Então, agora, essas são etapas que ainda estão em andamento no laboratório. Então, como conclusão, né, os canabinoides, aqui no caso um sintético e o canabidiol, né, eles são eficazes, né, em situações potencialmente traumáticas, atenuando essas respostas de medo alteradas, atuando em alguns fatores envolvidos com essa resposta de inflamação, de neuroinflamação.
Então, isso sugere, a gente já tem as evidências, obviamente, mas que tem um potencial, né, terapêutico para tratamento, né, acrescentando ao potencial, porque a gente já sabe que existe, para o tratamento de transtornos neuropsiquiátricos envolvidos com o estresse. Então, aqui só para finalizar, os agradecimentos, né, aos colaboradores, ao financiamento e, claro, né, aos alunos que diretamente foram envolvidos com esse estudo, né, a Carla, a Mariana, e todo o grupo de pesquisa que trabalha com canabinoides e modelos animais de transtornos psiquiátricos. É isso. Obrigada. Obrigada, Sabrina. Sensacional. Nós vamos deixar, gente, as perguntas para o final, tá? Se a gente tiver tempo, né? Senão, vocês vão ter que pegar essas moças aí no caminho. Então, agora eu vou chamar a professora Cláudia Benjamin, professora da UFRJ, professora associada. Eu vi que ela é farmacologista, eu chamei ela de imunologista, mas ela é meio imunologista também, né? É um mix farmacologia, imunologia, inflamação. Ela é especialista em inflamação e a primeira vez ela é professora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, e a primeira vez que ela mostrou para mim os dados dela com canabinoides e sepse, eu fiquei muito impressionada. Então, vamos chamar a Cláudia. Apareceu. O título não estava aparecendo, mas apareceu. Bom, obrigada, é um prazer estar aqui. Agradeço a Cecília o convite. É a primeira vez no Congresso, né, no Congresso de Cannabis, e eu estou super feliz. Sou nova nessa área de cannabis, então acho que eu posso contribuir um pouco, mas com certeza estou aprendendo muito mais. Tá? Deixa eu passar aqui. Eu trabalho com inflamação, né, e farmacologia e imunologia, então, realmente, uma mistura das áreas, desde a minha graduação. Aí, o tema principal do meu laboratório é sepse, que é infecção generalizada. Tá? Então, eu trabalho... eu trouxe um pouco de introdução para vocês entenderem por que eu cheguei no canabinoide, por que eu estou usando isso em sepse. Então, vai sair um pouquinho do que foi falado até agora, porque eu vou falar agora de imunologia e inflamação, diferente de neuro, né, que a mesa, na verdade, é toda neuro, exceto eu. Bom, então, o que é a sepse? Vocês, com certeza, ouviram agora, nessa pandemia, né, a sepse viral na Covid, né? Realmente, a evolução grave do quadro é uma sepse, né? Mas eu trabalhei a minha vida toda com sepse bacteriana. E agora eu estou trabalhando com sepse viral também, que é o Covid. Tá? Mas eu trouxe para vocês esse dado de sepse bacteriana. Então, a gente define sepse, que é uma resposta inflamatória, né, generalizada, sistêmica, na presença de um patógeno e que apresenta danos, né, lesões, disfunção orgânica. Tá? Então, isso é a nova classificação em 2016. E esse quadro pode evoluir para um quadro grave, né? Eu não sei se o meu pointer não aparece também. Muito fraquinho. Não, dá para ver aqui bem pouquinho. O quadro de choque séptico é quando esse paciente tem uma hipotensão grave, basicamente por óxido nítrico, que a Sabrina acabou de falar, e ele é dificilmente reversível com reposição volêmica e vasoconstrictor. Tá? Então, esse é o quadro séptico, né? Do choque séptico. E por que é importante estudar esse quadro séptico? A mortalidade é muito alta ainda no mundo, né? No Brasil, como vocês podem ver, em torno de 40%, vai depender do hospital, né? Da cidade, né? Da área. Já América do Norte, né? Europa, Ásia, em torno de 30%, é um pouco menos, mas ainda é uma mortalidade alta, né? E o interessante é que, com novas tecnologias, novas formas de abordagem, antibiótico-terapia, o cuidado do paciente, né, na UTI também melhorou muito, o diagnóstico é um pouco mais rápido. Esses pacientes, agora, a mortalidade realmente tende a diminuir. Apesar da incidência ser alta, essa linha abóbora é a incidência, o estudo nos Estados Unidos. Então, você vê que a hospitalização continua aumentando, mas a quantidade de pacientes que saem depois de um mês aumentou também, que é a linha verde. Isso é muito bom, claro, são, né, mais indivíduos
que sobrevivem, só que isso gera um grupo de pacientes sobreviventes de sepse, que a gente antes achava que eram indivíduos que agora estavam saudáveis novamente e não são saudáveis como antes. Tá? Então, esses pacientes eles apresentam comprometimentos tardios, né? E esse é o foco do meu trabalho. Então, esses pacientes, já existem trabalhos na literatura mostrando, epidemiológicos, que 80% de pacientes que sobrevivem ao quadro de sepse grave, eles falecem de 3 a 5 anos. Aí, Cláudia, mas o que acontece? Eles têm uma maior, né, incidência, por exemplo, ou, na verdade, acontece com mais frequência câncer, doença cardiovascular, pneumonia, doença autoimune, tá? E que parece estar realmente relacionado àquele quadro agudo de sepse. Tá? Então, esse é o foco do meu trabalho. Aqui é para mostrar que, no Brasil, a incidência, que é a linha pontilhada, ainda aumenta, a mortalidade reduziu, né, assim, vamos dizer, a velocidade, o número, mas ainda em ascensão, e a letalidade, assim, essa em cinza, também aumenta. Mas, mesmo assim, temos mais pacientes sobreviventes, tá? Que, inicialmente, achávamos que era excelente, mas a gente sabe que eles têm algum comprometimento. Então, vai um pouco, né, de encontro com o que já falaram aqui. Né, e eu trouxe, assim, rapidamente, para quem não tem conhecimento do que é um quadro de infecção, de inflamação, bem rápido, né, aqui, só para mostrar que, na presença de um patógeno, né, pode ser vírus, parasitas, bactéria, o organismo tem várias vias de resposta. Inicialmente, uma resposta, né, celular e de mediadores, então, neutrófilos, que estão em abóbora, macrófagos ali em verdinho, linfócitos T, essas células chegam no local, ou já estão no local, como macrófagos e mastócitos, e vão liberar uma série de mediadores inflamatórios que vai recrutar células importantes da resposta inflamatória imune e que vão liberar mediadores inflamatórios. Dessa forma, né, essa resposta sinaliza para o fígado, que vai liberar moléculas de fase aguda, e sinaliza para o cérebro também que algo está errado. Então, responde com febre, né, com diminuição de locomoção, diminuição de ingesta alimentar. Então, tem toda uma resposta central também. Agora, isso, né, deveria ser resolvido localmente. Ótimo, não tem mais infecção. Entretanto, em alguns quadros isso não acontece. O processo infeccioso naquela bactéria não é eliminada, ela prolifera, cai na circulação, e os mediadores também vão para a circulação. Dessa forma, você tem uma ativação sistêmica de diversos órgãos. Então, existem órgãos que são mais afetados, como pulmão, rim, coração, cérebro, fígado, né? Mas você tem uma ativação sistêmica. Tá? E que isso provavelmente, né, essa inflamação exagerada gera esses comprometimentos tardios. E que a gente, né, bem resumidamente aqui, são morte celular, como a apoptose, eu acho que a Sabrina já falou isso rapidamente, outro médico, você perde barreira hematocefálica, barreira intestinal, então você tem translocação de bactérias. A gente tem aqui o tão falado, a tempestade de citocinas em Covid, né? Então, esse quadro todo leva à falência de órgãos. E por que isso né, como é que a gente sabe que isso é ruim ou deletério para a saúde? Né? Hoje, né, já sabemos, e a gente chama isso de uma mal adaptação da nossa homeostase depois de uma infecção grave. Esses pacientes agora, não sei se conseguem ver aqui em vermelhinho, eles têm uma inflamação persistente, a redução de fagocitose, que é a eliminação daquele patógeno, você tem uma anergia de resposta de linfócito T, uma exaustão desses linfócitos T também, que são importantes para a memória, né, para a resposta imune adaptativa. Então, isso tudo, né, provavelmente leva a esses comprometimentos tardios. Tá? E, fechando só essa parte aqui da introdução, como a mortalidade inicial reduziu, né, naquela fase, vamos dizer, aguda da sepse, né, isso todo mundo viu realmente, né, foi excelente, mas o que aconteceu é que a mortalidade, na verdade, deslocou. Aqueles pacientes agora que não falecem no início de um quadro grave, eles vão ter comprometimentos tardios, e vocês veem aqui em preto que agora aumenta a mortalidade mais na frente. Tá? Então, é esse foco que, desde o meu pós-doc, eu tenho interesse em entender e tentar reverter, né, esse quadro de comprometimentos tardios. Agora, no Covid, a gente está vendo isso realmente,
né, com bastante intensidade. E aqui era só para explicar por que, Cláudia, por que esses comprometimentos tardios. Eu já falei um pouquinho, são alterações, né, de perfil de resposta dessa célula imune, tanto inata, que a gente pode dizer macrófagos, dendríticas, neutrófilos, e como adaptativa. Tá? Linfócitos T e B. Essas células não respondem mais como respondiam antes. Bom, então eu contribuí já um pouco nessa minha, né, nessa busca de entender esses comprometimentos tardios no quadro de sepse, né, e eu comecei a buscar, alguns poucos anos atrás, tentativa de interferir com isso e reverter. E aí que realmente eu comecei com canabidiol, na verdade, com canabinoide. Então, foi vendo a palestra do professor Ricardo Reis, que falou com vocês aqui, ele é meu colega de instituto, e quando eu vi ele falando de canabinoides, eu falei, caramba, é isso. Isso pode ser um tratamento adjuvante na sepse. Tá? Porque o canabinoide. Aí, por que eu, né, pensei no sistema endocannabinoide, tratar com canabinoide? Aqui é só para isso, eles já falaram, a anandamida 2-AG são os endocannabinoides, né? Isso aqui é todo o sistema com as enzimas e os receptores. O CB1 e CB2 estão distribuídos em praticamente todos os tecidos, com diferenças, né? Mais CB1 em sistema nervoso e mais CB2 na resposta imune, mas a gente já sabe que tem em todos os lugares. Mais importante, esse trabalho foi publicado agora recentemente, mostrando CBD, CBG e THC com efeitos anti-inflamatórios. Então, esses compostos, né, lipídios, eles interferem, gente, eu sei que é muito complexo aqui no meio, assim, muito poluído, mas mostrando como ele diminui mediadores inflamatórios e a resposta celular. Então, né, esses fitocannabinoides. Aqui mostra, com esse esqueminha, né, o canabinoide age, pelo menos, aqui em 5 receptores, CB1, CB2, PPAR-gama, que é um receptor intracelular, TRPV1 e o GPR55, diminuindo, está pequenininho, mas a liberação de mediadores inflamatórios como TNF, IL-1, IL-6, né, IL-12, e inibindo a atividade celular. Tá? Então, essa foi a minha motivação. E eu comecei a trabalhar com a hemopressina. Tá? A hemopressina é um canabinoide, foi descoberto em 2003, é um canabinoide proteico, ele tem, na verdade, 9 aminoácidos, é derivado da cadeia alfa da hemoglobina e foi descrito primeiro em cérebro de rato. Hoje já sabemos que tem em camundongos e tem em humano. A diferença é um aminoácido entre essa hemopressina. Tá? E ela foi descrita, né, como seletiva para CB1, então liga muito mais a CB1. Né? E ela também é antagonista do CB1 e um agonista inverso. Tá? Ele, na verdade, liga no receptor livre e inibe a atividade intrínseca daquele receptor. O receptor pode ter atividade sem ligante, é o caso do CB1. Tá bom? E quais são os efeitos dessa hemopressina sabidos até hoje? Antinociceptivo, anorexígeno, hepatoprotetor e vasodilatador. Não existe nada na literatura de hemopressina com inflamação. Tá? E eu achei interessante ser um canabinoide proteico, né? Então, foi aí que a gente fez a pergunta, será que a hemopressina pode ser um futuro tratamento adjuvante na sepse? O meu modelo experimental é um camundongo, C57 Black 6. Eu faço uma cirurgia mimetizando uma lesão de alça intestinal, então eu perfuro o intestino, na verdade, o seco, e volto aquele seco no animal. Tá? E eu acompanho. Eu faço um número de furos e um tamanho de agulha que é um quadro grave. E eu tenho que tratar esse animal com antibiótico, senão ele, em 24 horas, eles falecem. Tentando imitar um quadro grave na clínica. Então, eu trato com antibiótico, jamais a gente vai pensar em tirar o antibiótico, né, de um paciente com sepse, né? Hoje isso é impensável, então a hemopressina seria realmente um adjuvante, e eu trato ao mesmo tempo com hemopressina. Tá? E eu faço um modelo, como eu falei para vocês, que esses animais, igual os pacientes, né? Eu faço um segundo desafio, né, tentando imitar um paciente que saiu do hospital e, depois de 2 meses, 6 meses, ele pegou uma infecção viral, uma pneumonia. Então, é o modelo que eu utilizo. Eu trato esses animais com Aspergillus fumigatus, que é um fungo que está em qualquer lugar, mas só pacientes comprometidos, imunocomprometidos, desenvolvem a doença. Então,
esses dados, eu acho que vai ficar pequeno para vocês, eu vou tentar ir sem apontar, fica um pouco difícil, mas é só para mostrar para vocês que eu posso ir mostrando, bem rapidamente. Esse aqui é uma sobrevida, a gente acompanha esse camundongo séptico agora, e vocês veem com a barrinha vermelha é quando eu trato com hemopressina. Eu não vou falar mais do antibiótico, porque todos têm antibiótico, inclusive os chão operados, tá? E são 3 dias de antibiótico, 3 dias de hemopressina. E aqui, se vocês olharem, né, ele melhora. Eu não trouxe o vídeo, mas o vídeo é impressionante. O camundongo, com 24 horas que recebeu hemopressina, ele não tem o pelo eriçado, ele tem o olhinho... Normalmente, o animal fica com pitose, o olhinho caído, não se mexe. O animal com hemopressina, ele anda a caixa inteira, ele sobe, ele come bebe água, come, impressionante. E esses sinais estão mais ou menos aqui, mostrando para vocês que é em vermelho. Então, ele melhora o tremor, a locomoção, a pitose e a taquipneia com hemopressina. A questão do peso, nós acompanhamos porque ele é anoréxico, né? Mas na dose que a gente dá, o animal perde peso, porque o animal está séptico, mas não perde mais se foi tratado com hemopressina. Então, ele mantém. Quando eu fui olhar os sinais de inflamação, como migração celular e quantidade de bactéria na cavidade, eu não vi muita diferença com a hemopressina, né? Antibiótico mais hemopressina, que não é de se estranhar, porque, normalmente, essas células têm CB2, não tem CB1. E a hemopressina, ela se liga a CB1. Tá? Então, eu não vi muita diferença nessa chegada, e que isso é ótimo, porque a gente quer que a célula chegue no local, né? E fagocite as bactérias e elimine as bactérias. Né? E aí eu fui fazer, então, assim, o segundo challenge, né? Desafio. Quando eu faço o segundo desafio, meus animais sépticos morrem, como eu falei para vocês. Mas os animais com hemopressina, eles praticamente não morrem. A gente perdeu um animal em 10, 12 animais. Tá? Então, eles, com certeza, eles ficaram muito melhores do que os animais sépticos quando eles recebem hemopressina. E as citocinas, como eu falei para vocês, são importantes, TNF, L6 e L1, também estavam reduzidas no pulmão desse animal. O desafio é no pulmão. Tá? E aí eu trouxe agora, gente, que já vai para a fase final da minha apresentação, com os dados que eu vou seguir, mas eu trouxe dados de vários tecidos que nós analisamos. Eu escolhi alguns, né, não teria nunca tempo de mostrar, os trabalhos estão sendo desenvolvidos, mas são pontos que eu acho que é importante para vocês verem como é que a hemopressina pode melhorar a resposta tecidual geral, né, do corpo. Então, aqui são dados do intestino. A gente sabe que as células inflamatórias morrem imune no intestino, entram em apoptose após a sepse. E, quando a gente trata com hemopressina, tá, que é essa segunda barra preta, então é séptico com hemopressina, vocês podem ver que melhora praticamente mais células dendríticas, mais células T, CD4, T, CD8, linfócitos B. Então, ele recupera praticamente tudo quando a gente coloca hemopressina nesse paciente. Então, eles deixam de perder células imunes importantes no intestino. Ai, foi errado aqui. E no fígado, né? Como é que isso poderia estar acontecendo? A gente é o mesmo protocolo, tá? A mesma coisa, só que a gente retirou, aqui nesse caso, com 24 horas. A marcação está um pouco fraca, mas é só para mostrar para vocês onde está a seta. Essas linhas pretas são fibras reticulares, que só estão presentes quando você tem lesão hepática. E vocês podem ver que o animal com hemopressina tem muito menos fibra reticular no fígado. Outra marcação importante é a marcação de glicogênio. Aqui é um tecido normal. O animal séptico perde o estoque de glicogênio. Quando a gente trata com hemopressina, foi uma reversão parcial, mas você consegue ver, de novo, o retorno de depósito de glicogênio. Tá? E aí eu fui ver a esteatose desse fígado. Então, de novo, né, chã, um animal chã operado. Aqui, olha o animal séptico com muita esteatose. São essas bolinhas brancas, pequenas e grandes. Quando eu trato com hemopressina, reduz praticamente a esteatose nos animais. Eu fui olhar alguns parâmetros, né, plasmáticos, como a glicemia, que não houve diferença, a segunda barra com hemopressina, e a primeira barra preta é só o animal séptico, mas diminui o lactato, que é um sinal, é um dos marcadores, né, inclusive em pacientes, né, de dano, alteração metabólica. Então, mostra que a hemopressina reverte essa síndrome metabólica, essa alteração metabólica. E alguns parâmetros hepáticos, como a AST, a ALT, a gente fez com 24 e 3 dias, a gente viu uma pequena diferença, tá, do AST com 24 horas, mas com a ALT com 3 dias a gente vê a diferença. Foi pequena, eu acho que a gente tinha que olhar com mais tempo.
E as citocinas hepáticas são reduzidas também com o tratamento de hemopressina, então IL-1, pelo menos IL-6. Né? E a gente foi dosar também o estresse oxidativo desse fígado e a gente vê redução, tanto na SOD quanto no MDA, que é peroxidação lipídica, e está reduzido também no fígado. E o último, acho que o dado que eu queria mostrar para vocês é a gente sabe que essas alterações metabólicas pós-sepse são também parte decorrente de alteração, disfunção mitocondrial. Então, a gente foi avaliar como é que estava a mitocôndria desse fígado. Né? Então, é um gráfico um pouco difícil de olhar, mas são parâmetros, a gente vai alimentando a mitocôndria, isso são, né, aminoácidos, e a gente vai colocando até e ver a função. Alguns são aminoácidos, outros não, mas para ver a função. E a gente consegue ver, por exemplo, aqui é importante, o ADP é o substrato para a síntese de ATP. E você vê que o séptico tem uma redução de produção, enquanto com a hemopressina você reverte a produção de ATP, que é fundamental para a função celular. Tá? Eu vou passar, que eu estou com medo do tempo. Eu estou correndo aqui. Aqui são os mesmos parâmetros que foram avaliados lá. Então, a gente vê a perda de prótons, que a hemopressina reverte, e também a produção de ATP, que é o primeiro gráfico, também a hemopressina reverte. E aqui é o último, realmente, né, agora saindo do fígado, e a gente queria ver como é que a hemopressina também poderia estar alterando a cognição desses animais. Eu não trouxe o dado, a gente fez um ensaio comportamental de aprendizado, e a hemopressina, a filosofia é parecida com o que a Sabrina falou, e a hemopressina reverteu o animal, né, deixou de perder a memória, porque com sepse ele perde, tá? Tem perda de cognição, é uma das consequências tardias de sepse. A gente vê isso agora também com Covid, né? E aí eu peguei só para mostrar como é que a hemopressina modula seu próprio receptor. Isso aqui são células da micróglia BV2, e a gente foi ver CB1 e CB2. O CB1 não tem muito, porque a micróglia tem a CB2, tá? Que é uma célula parecida com o macrófago, vamos dizer assim, um macrófago do cérebro, muito entre aspas, mas é por aí. E se a gente, né, estimula com o LPS, a Sabrina falou, que é uma molécula que fica na superfície de bactérias gram-negativas, você não vê diferença de CB1, mas você vê que some o receptor CB2 na micróglia. E, quando a gente trata com hemopressina, reverte a expressão de CB2 na superfície da célula. Lembrando que CB2 é anti-inflamatório também. Então, é um papel protetor, né, da hemopressina. Já do CB1, que é uma coisa que a gente ainda vai ter que entender, né, porque começa a expressar CB1 na micróglia com hemopressina. Qual a função da CB1? Aqui a gente ainda vai ver, mas a gente está vendo que realmente a hemopressina modula também seus receptores. Tá? Então, nossos achados sugerem que a hemopressina, né, parece impedir e, às vezes, reverter esse mau funcionamento de diversos tecidos. A gente, né, olhou intestino, fígado, pulmão, cérebro, né, e pode ser, talvez, um alvo terapêutico no futuro para ser adjuvante num quadro de infecção, de inflamação. Lembrando, só para fechar, que muitas doenças hoje que não eram tidas como doenças inflamatórias, hoje são doenças inflamatórias. Obesidade, diabetes, Parkinson, Alzheimer, aterosclerose. Né? Então, diversas doenças que os médicos falaram aqui são doenças inflamatórias também. Então, eu acho que o canabinoide tem realmente um futuro muito bom nessa área. Só para agradecer colaboradores, são muitos colaboradores do meu instituto, fora do instituto, e o grupo que a gente trabalha. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Muito bom. Então, a gente vai para... vamos guardando as perguntas aí. Nossa última apresentadora é Marília Zaloá Guimarães, que é professora associada da UFRJ, pesquisadora, colaboradora do IDOR, coordenadora científica da Rede Ciência para a Educação, né, que eu acho que é bom mencionar. Ela vai falar para a gente hoje. Gente, boa tarde para todo mundo. Obrigada a vocês que estão aguentando aqui essa sessão sem almoçar, direto da outra. E agradeço muito o convite da Cecília e a organização
por essa oportunidade. Resolvi trazer aqui para vocês nosso trabalho que a gente tem feito há pouco tempo, sobre o Covid, obviamente. Pouco tempo porque a Covid não existia até 2 anos atrás, né? Ou um pouquinho mais de 2 anos. E a nossa ideia era tentar entender o que esse vírus, né, o SARS-CoV-2, faz no tecido neural humano. E, uma vez que a gente entendeu um pouquinho isso, a gente queria tentar reverter eventuais danos que esse vírus traga. E aí eu vou falar bastante de inflamação. Então, inflamação é tudo. Felizmente e infelizmente. Que a gente acabou descobrindo que esse vírus causa uma neuroinflamação, e isso pode ter muitas consequências, até para a gente entender o que várias pessoas que já tiveram Covid e sobreviveram estão passando, né? E aí a gente quer tentar justamente reverter ou mitigar alguns desses efeitos inflamatórios usando canabinoides. E esses canabinoides, eu não preciso dizer para essa plateia qual foi a dificuldade de consegui-los legalmente, né? Então, é algo muito recente, é algo que a gente ainda está em desenvolvimento, até os modelos, eu vou mostrar para vocês, a gente ainda está mudando, adaptando para realmente conseguir responder determinadas questões em relação a esse vírus. Bom, então, queria agradecer aos colaboradores todos, sem eles nada disso seria possível, principalmente o pessoal da Fiocruz, que tem o vírus, que tem o nível de biossegurança 3 para poder manipular esse vírus. E, mais recentemente, a gente passou a interagir com esse grupo da UNB, que produz a proteína nucleocapsídeo do vírus SARS-CoV-2, que a gente utilizou, e também com a Kelly Magalhães, que a Cláudia deve conhecer, que é inflamóloga também. E, claro, a equipe da UFRJ e DOR, muita gente participando desse trabalho. E as agências de fomento e tudo mais, muito obrigada. Bom, primeiro, só para falar um pouquinho do vírus, para quem não é virologista, assim como eu não sou, né, para a gente entender e ficar na mesma página. Esse vírus, assim como outros vírus, precisam encontrar um receptor, quer dizer, uma proteína da superfície celular que sinalize eles possam ser interiorizados para dentro da célula. E, na maioria dos casos, esse receptor é a ECA2, ou a ACE2, como está aqui, nesse primeiro esquema. Através da ligação com esse receptor, o vírus pode ter um efeito citotóxico nas células, mas ele pode também ser internalizado. E essa enzima ECA2 ela é fundamental num outro sistema, que é o de renina, angiotensina, aldosterona, que é fundamental para a regulação da pressão arterial, etc. E ele pode também causar muito dano, e acho que a maioria dos danos decorrem disso, que são os danos trombóticos, né? E, claro, inflamatórios. Está ali... Está ali a desregulação da resposta imune. A Cláudia já mencionou a tempestade de citocinas, e é o que acontece também nos pacientes graves de Covid. Então, só para falar um pouquinho dessa ECA2, e também mencionar que existem 2 proteínas virais que são importantes. Uma delas que eu vou utilizar experimentalmente, que é a nucleocapsídeo, que está dentro dele. Estaria por aqui, mas que talvez que mais gente tenha ouvido falar é a spike, que está na superfície do vírus, e é através dela que a gente tem alguma das vacinas, etc. Bom, então, na verdade, quando começou em 2020 a gente estudar, a gente se debruçar sobre o tema da Covid, a gente começou a ver que tinha muitos sintomas neurológicos nos pacientes graves. A gente não entendia se o vírus realmente entrava nesse tecido nervoso, se ele causava um dano direto ou era um dano indireto. E a gente queria tentar entender o mecanismo molecular e celular dessa interação do vírus com o tecido nervoso. Além disso, depois, né, com o tempo passando, aqui a gente está vendo um gráfico que mostra a presença do vírus, a resposta ao vírus, mas que depois de semanas de doença, a gente ainda pode ter uma série de problemas, inclusive um que é chamado conjuntamente de... Cadê? Brain fog, né, que é a névoa mental. Essa é uma parte que nos interessa muito, que tem a ver com um dano cognitivo que pode ser causado por esse vírus, mesmo a pessoa tendo uma Covid não severa. Tá? Então, uma série de problemas que são numa Covid pós, né, ou mais tardia, digamos assim, que pode acontecer, e várias dessas coisas envolvem o sistema nervoso. Bom, e para estudar isso em tecido humano, já foi dito também pela Sabrina, a gente não pode chegar e pegar um pedaço do cérebro de ninguém, né, que teve essa doença, mas a gente pode tentar
reproduzir algumas dessas situações, algumas desses modelos celulares in vitro na plaquinha de Petri no laboratório. Para isso, a gente parte de células somáticas dos indivíduos, células da pele, aumenta o som. Células da pele que são transformadas, modificadas, a gente diz reprogramadas, de forma a se tornarem células-tronco. Tá? Então, essas são as células-tronco de pluripotência induzida, e essas células-tronco de pluripotência induzida depois podem ser diferenciadas a partir de uma série de fatores e condições in vitro, na placa de Petri, a formar neurônios, astrócitos, uma série de preparações diferentes, e essas preparações, então, contêm o genoma humano, né? Podem ser usadas para uma série de aplicações, entre elas, modelos de doenças, que é o caso aqui. Posso ficar aqui? Excelente. E, mesmo dentro desse universo de preparações, existem várias outras, que parece coisa de ficção científica, né, em que a gente pode, a partir daquelas células IPS, gerar células tronco-neurais, e, a partir das células troncos neurais, gerar os próprios neurônios, astrócitos, mas também as neurosferas, que são aglomerados de vários tipos celulares, bem simplificadamente, e bem mais práticas de ser feitas comparadas aos organoides cerebrais, que são mais caros e difíceis. Então, eu vou falar muito dessas neurosferas hoje. Bom, então, o nosso trabalho começou em 2020, e a gente publicou em 2021. Queria destacar aqui a participação de duas pesquisadoras, a Carolina e a Lívia, que foram fundamentais para esse trabalho. E a gente queria entender o que o vírus fazia nessas neurosferas humanas. E eu não vou mostrar todos os dados, né, que é bastante coisa, mas só para falar um pouquinho que essas neurosferas, elas têm células neuroprogenitoras, elas têm astrócitos e elas têm neurônios maduros também. Então, um mix de células que a gente encontraria no tecido em desenvolvimento, mas que também são úteis para a gente entender mesmo o tecido maduro, o tecido cerebral maduro. E, de fato, a gente viu algumas respostas ao vírus que correspondem ao que é encontrado, obviamente, pós-mortem em indivíduos, né, nos seres humanos. E, primeiro, a gente expôs essas neurosferas ao vírus e a gente foi olhar dias depois procurando as proteínas do vírus. A gente usou vários métodos diferentes, mas vocês estão vendo tudo em azul, quer dizer que a gente está vendo os núcleos dessas células da neurosfera, mas não tem evidência de nenhuma presença de vírus ali. Agora, por outro lado, a gente identificou nessas neurosferas esse RNA subgenômico do vírus, significa que o vírus entrou na célula, começou a conquistar aquela maquinaria celular para produzir novos vírus, tá? Então, ele conseguiu fazer isso. Mas, por outro lado, que a gente está vendo no sobrenadante dessas neurosferas, não havia produção de novas partículas virais, ou seja, novas partículas que podiam infectar. Então, aqui é o que você introduziu na cultura, os vírus são viáveis, mas 2 ou 5 dias depois não havia partículas virais viáveis. E aí o nome do artigo, né, que fala que é uma infecção não permissiva, ou seja, não há geração de novos vírus nesse tecido neural, nessas condições. Por outro lado, o que a gente viu que esse vírus fazia, e aqui a gente compara essa barrinha MOC, que significa só o líquido que tem o vírus, mas sem o vírus, com 2 quantidades de vírus diferentes, a gente vê que havia indução, a liberação de citocinas pró-inflamatórias, né? Assunto da minha amiga Cláudia aqui. Então, quer dizer, concluindo um pouco, né? O vírus entra nas células, mas ele não consegue se reproduzir, se replicar, mas ele faz algum estrago, ele induz a neuroinflamação. E esse aqui é o resumo gráfico do artigo, né? Aqui, em pequenas quantidades do vírus, nesse lado amarelo, a gente consegue detectar a presença do vírus através do RNA subgenômico, e a gente vê que não tem citotoxicidade, mas tem liberação de citocinas pró-inflamatórias, mas, de qualquer forma, 2 a 5 dias após a infecção, o vírus sumiu, ele foi embora. Já em maiores quantidades de vírus, a gente detecta proteínas do vírus, não mostrei esses dados, detecta as proteínas virais, a gente viu citotoxicidade, morte celular,
mas também, de todo jeito, o vírus vai embora depois de alguns dias. Então, indicando, né, sugerindo que o vírus não sobrevive, ele é, de alguma forma, jogado para fora dessas células, mas isso não significa que ele não cause danos. E entre esses danos está justamente a neuroinflamação. Então, esse é um resuminho desses dados. Quer dizer, todos os pacientes que tiveram sintomas neurológicos, não é necessário que o vírus entre no tecido nervoso para causar isso. Pode ser explicado por outras razões, mas não é impossível que, em alguns casos, ele de fato, tenha entrado no cérebro e deixado lá a sua assinatura, né, de desgraça. Tá? Muito bem. E aí começa o nosso interesse em tentar, já que o efeito principal foi neuroinflamação, de tentar ver se os canabinoides poderiam ser bons para mitigar essa neuroinflamação ou melhorar essa neuroinflamação. E quando a gente começou, na verdade, ainda em 2020, surgiram várias propostas. Não, porque os canabinoides vão ser ótimos para a COVID, por N razões, e aqui tem algumas dessas razões. Tem propriedades antivirais, tem propriedades anti-inflamatórias, redução da tempestade de citocinas, ação anticoagulante, uma série de coisas que a gente já sabia dos canabinoides por anos e anos de estudo, que podiam ser úteis na COVID. E aí começaram a surgir vários artigos, até muitos com ponto de interrogação, né? Sem dados, mas com propostas dessas ações dos canabinoides na COVID. Um deles, que não está aqui, até falava que os canabinoides podiam modular justamente esse receptor de entrada do vírus na célula, diminuindo a quantidade dele, logo diminuindo a entrada do vírus na célula. E aí tem um esqueminha mostrando essas várias aplicações, né, aplicações para ansiedade, reduzindo essas citocinas inflamatórias. Todo mundo aqui já aprendeu, quem nunca tinha ouvido falar, todas elas, né? Ação no pulmão, reduzindo a inflamação, estresse oxidativo, uma série de aplicações. E a gente começou, então, vamos lá, vamos estudar esses fitocannabinoides agora. Nesses modelinhos, primeiro vamos ver se eles são tóxicos para essas células, para essas neurosferas. E a gente viu que o canabigerol, ou o canabidiol, ou o THC, nas concentrações que a gente testou, nas condições que a gente testou, não apresentavam nenhuma redução da viabilidade celular. Aí, a partir daqui, a gente escolheu a concentração de 1 micromolar de cada um para levar adiante os ensaios. E um dos primeiros ensaios que a gente fez foi justamente olhar os receptores de entrada do vírus, se eles eram alterados com esse tratamento de 24 horas com esses fitocannabinoides. E aqui a gente está vendo a expressão relativa aqui do pontilhado, que seria o veículo, né, o controle, em cima da ECA2 e outros 3 receptores que foram propostos para o vírus também, inclusive alguns deles bem específicos do sistema nervoso. E a gente vê que o CBG, o CBD, o THC, o CBD com THC não alteraram esses receptores, né? Pelo menos nessas condições, nesse sistema. Aí a gente ficou, né, um pouco desanimado de continuar insistindo em trabalhar com vírus, que era muito difícil, e resolvemos focar mais na questão da neuroinflamação. E, para isso, a gente se voltou para tentar utilizar a proteína do vírus, nucleocapsídeo, para induzir, ver se ela induzia essa neuroinflamação. E assim a gente não precisava ter todas as questões relacionadas a usar o vírus em laboratório. E antes de falar da nucleocapsídeo, só para lembrar que a gente sabe que pessoas obesas foram mais acometidas pela Covid severa, faleceram mais, têm mais problemas, mais sequelas dessa Covid. E uma das coisas que se aponta como possível elemento, né, na obesidade, bom, a inflamação generalizada, né, Cláudia mencionou, é que essas pessoas têm LPS circulante, maior quantidade. A LPS é um lipopolissacarídeo bacteriano, e ela tem isso em maior quantidade no organismo, provavelmente decorrente da disbiose, que é o desbalanço da microbiota intestinal. E a gente sabe que na COVID, aqui desse lado, uma série de coisas acontecem nos indivíduos obesos, mas eles já têm uma inflamação
prévia, né, relativa à obesidade. Então, eles vão apresentar a tal tempestade de citocinas, em especial IL-1-beta, vocês já ouviram falar, IL-6 e TNF-alfa. Então, a gente resolveu, na verdade, usar essa proteína, nucleocapsídeo do vírus, e potencializar o efeito dela inflamatório usando o LPS também, por essas razões. E aí, a Carolina Pedrosa, que está aqui, fez alguns ensaios dosando o TNF-alfa, IL-1-beta e IL-6, nesse esquema experimental, formando a neurosfera, aplicando o nucleocapsídeo aqui nesse ponto e olhando em tempos diferentes, junto com o LPS, o que acontece com essas citocinas, elas aumentam, né? Então, essas neurosferas liberam essas citocinas pró-inflamatórias em resposta à proteína viral. Esqueci de mencionar que uma das coisas que descobriram também em relação à COVID é que essas proteínas circulam no organismo e podem atingir o sistema nervoso, então faz sentido modelar a COVID ou a neurocovid com essas proteínas. Então, que em alguns casos e alguns tempos, a presença do LPS potencializou o efeito da nucleocapsídeo, induzindo essa inflamação. E aí vamos tentar reverter isso, ouvir o que acontece quando a gente dá os fitocannabinoides. Aqui o esquema experimental foi o seguinte: a gente pré-tratou essas neurosferas com os canabinoides por 24 horas, e aí aplicamos ou o controle, a proteína nucleocapsídeo sozinha, ou ela com LPS por 2 horas, e dosamos as citocinas. E aí vocês podem ver aqui TNF-alfa, IL-1-beta e IL-6, é que, consistentemente, né, o THC, ou THC com CBD, mas provavelmente só o THC que fez isso, houve uma redução dessas citocinas. Então, aqui em preto seria LPS com citocina, a gente vê que reduz. Aqui também IL-1-beta e também a IL-6. Então, esse é um esquema de pré-tratamento, prevenção, né, da neuroinflamação. Esses nomezinhos aqui são as linhagens celulares que a gente usou diferentes. Tudo bem. E um pós-tratamento também resolve? Então, agora, ao contrário, a gente pré-tratou, a gente tratou com a proteína viral LPS, depois com os canabinoides, e dosou essas citocinas 24 horas depois. E aí a gente viu que teve até algumas coisas meio paradoxais, como, por exemplo, CBD aumentando a quantidade de TNF-alfa, mas, de novo, o THC, aqui em azulzinho médio, reduziu essa secreção dessas citocinas todas, né? Deixou a gente bem animado. E aí, agora, falar um pouquinho mais de coisas que a gente está em desenvolvimento. Esses dados em relação à neuroinflamação foram bem animadores. Como é que está meu tempo, Cecília? Mais um pouquinho. É bem preciso. Mais um pouquinho. A gente queria ver efeitos na neuroplasticidade, né? Justamente se a gente está falando de 5. Show. Se a gente está falando de efeitos cognitivos ou da neurocovid, a gente tem que olhar a plasticidade neural. E uma das maneiras de a gente olhar isso é a extensão desses neuritos, né, nessas neurosferas. Então, a gente mede a quantidade de neuritos em diferentes distâncias a partir do centro da neurosfera. Então, aqui o desenho do ensaio, né? A gente tratou com a proteína viral, o LPS, pós-tratou com canabinoides, depois plaqueou essas células para elas estenderem os neuritos. E o que a gente viu, ainda não temos nada significativo estatisticamente. Bom, primeiro, que houve uma redução da quantidade de neuritos longos com a proteína viral, que era de se esperar, e que pelo menos 2 fitocannabinoides, o THC e o CBG, parecem reverter um pouco isso, mas ainda a esperar mais experimentos para confirmar. Então, acho bastante animador. E o outro ensaio, e a gente está usando um terceiro modelo de neurosfera, né? Eu falei daquele lá de cima, é o do vírus, as neurosferas ficam boiando e sendo agitadas. Depois, a gente tem uma neurosfera que é plaqueada para estender neuritos. E essa terceira aqui, ela só é obtida depois de muito tempo de cultivo, com os meios mais complexos. A gente chama ela de neurosfera bombada, porque ela tem ela expressa proteínas de sinapse.
E aqui tem até uma marcação dessas proteínas, a gente pode medir a quantidade de sinapses que elas fazem. Isso está bem em desenvolvimento ainda. Então, aqui é o esquema experimental, a gente tem o plaqueamento, a exposição à proteína viral e o LPS por 3 dias. E aí a gente faz uma marcação, na verdade, dupla, de sinaptofisina e Homer. Uma é pré-sináptica, outra é pós-sináptica. E onde tem as duas, a gente tem uma sinapse, que são os pontinhos em amarelos ali. E a gente vê que a inflamação reduz realmente a quantidade de sinapses. Aqui a só proteína N não teve um efeito significativo, elas duas juntas têm um efeito bacana. E agora a gente tem que fazer isso na presença dos canabinoides para ver se a gente consegue diminuir essa redução, né? Então, esse é cenas dos próximos capítulos. Resumindo o que eu falei aqui, então, nos diversos modelos que a gente está em desenvolvimento ainda, a gente, aplicando a proteína viral e o LPS, a gente tem aumento de citocinas pró-inflamatórias, e alguns dos fitocannabinoides reduzem essas citocinas pró-inflamatórias. No modelo da neurosfera plaqueada, a gente tem diminuição do crescimento de neuritos, então um sinal de neuroplasticidade, e a gente está vendo uma tendência à reversão ou compensação com CBG e THC, e, por fim, as sinapses também diminuem na presença da inflamação, e a gente ainda vai testar os canabinoides, mas eu acho que pode ser que dê jogo. E é isso. Obrigada. Obrigada, Marília. A gente vai ter direito a 2 perguntas, Eduardo, Agostinho. Tudo de casa, né? Fogo. Então, tá. Ela está deixando mais perguntas. Então, Eduardo, depois... e essas 2 pessoas, você leva lá? Ele, depois aquele rapaz ali, depois ela. Pronto. A impressão que a gente tem é que essa desinflamação, essa neuroproteção e esse estímulo a uma recuperação neuroplástica através de fatores neurotróficos é um aspecto muito, muito importante. Eu queria que vocês comentassem isso, por favor. Alô. Ele que tinha cortado. Ótima pergunta, Eduardo. A gente não olhou isso em detalhe. Assim, será que, quando a gente deu o fitocannabinoide, teve um aumento de BDNF, por exemplo, seria um fator importante para essa neuroplasticidade? Qual é o mecanismo? Na verdade, eu não sei nem o receptor, quais receptores canabinoides de toda a gama que a gente pode ter, qual o mecanismo de ação para cada uma dessas ações que a gente está investigando, a gente ainda não sabe. Mas faria total sentido que houvesse aumento da liberação de BDNF, e isso, ou então é simplesmente uma proteção de algo lesivo que diminui o BDNF. Também pode ser. Ainda não investigamos. Está no nosso mapa aí. Não, posso só fazer um comentário em relação a isso. A gente até então, nesses trabalhos, por exemplo, a gente não olhou também para o BDNF, mas a gente tem outros trabalhos do grupo, obviamente, mostrando, né, que tem redução de BDNF, e na literatura também, que canabinoides podem ter uma ação em aumentar os níveis de BDNF, e em relação à inflamação, também tem vários trabalhos mostrando que a própria infecção, a própria exposição a LPS, ou só a IL-1 mesmo, pode reduzir níveis de BDNF que comprometem neurogênese, né? Então, se a gente for colocar tudo isso junto, faz, obviamente, muito sentido em a gente pensar que tem uma relação direta ali entre a indução da neuroinflamação, prejudicar alguns fatores neurotróficos e, de forma geral, os canabinoides regulariam todos esses mecanismos, né? Então, teria uma recuperação desses fatores neurotróficos relacionados à inflamação. Olá, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Tatiana, eu sou professora no Colégio Pedro II de Sociologia, sou associada da APEP, e eu e minha família fazemos uso dos óleos medicinais da APEP. Nós somos de Petrópolis e passamos por essa situação grave de estresse pós-traumático. A gente perdeu a casa, vizinhos soterrados na nossa casa, e
fazia uso dos óleos, a minha família também, cada um por uma outra, questões médicas peculiares, cada uma questão diferente do outro. E a gente passou todos pela situação de estresse pós-traumático. Primeira coisa que eu queria agradecer é pela organização do evento, possibilitar que o público, em geral, veja os médicos e pesquisadores. A gente não tem, em geral, acesso a esse tipo de debate. É claro que a gente acessa do que vocês falam, 20% no máximo, sei lá. O público leigo acessa um limite restrito, mas a gente vê muita coisa por trás disso. E eu estou aqui diante de 4 mulheres pesquisadoras, isso também é muito significativo. Queria parabenizar vocês e o evento por ter trazido vocês. Quando a professora, não sei, cientista, como chama, médica, Sabrina, foi... Sabrina? Isso, foi descrevendo o que aconteceu com os ratos e o processo que foi apresentado dentro do laboratório, eu revi os processos que eu vivi. Eu custei um pouco a entender que eu estava sob uma situação de estresse pós-traumático. Eu estou ainda em tratamento. E fiquei muito mexida ao ver, num quadro, numa apresentação, o que acontece dentro de mim. A gente está tão distante da pesquisa que, quando a gente conversa com um médico, mesmo um médico psiquiatra super humanizado, mesmo da APEP e tal, a gente não tem acesso ao nosso processo interno, porque é difícil a gente ter acesso a esse tipo de informação decodificada, apresentada. Eu parabenizo muito vocês todas que fizeram essas apresentações. Para mim, foi extremamente significativo. Eu fico me perguntando o que seria de mim se eu não estivesse tomando o CBD e o THC. E eu acho que, assim, a gente tem uma população em Petrópolis extremamente fragilizada ainda, as pessoas estão ainda muito fragilizadas, a gente tem as casas ainda soterradas, as pessoas estão ainda deslocadas do seu espaço, a gente não tem mais a nossa caixa. Todo mundo ficou sem caixa ou morreu na caixa. E quem tem aí numa caixa para voltar aí para ela, como a nossa casa, que a gente não pode... Como é que faz? A gente entra na caixa, como é que faz para ressignificar aquilo? Do ponto de vista de um rato, é uma coisa do ponto de vista humano. Ressignificar, vai voltar a morar numa casa que foi condenada pela Defesa Civil, que moravam pessoas e morreram tantas ali em cima. Como é que você ressignifica isso do ponto de vista humano? Eu queria trazer essas reflexões, porque, assim, do ponto de vista significativo, bem, a complexidade vai ser outra, mas eu me senti, assim, em alguma maneira, amparada a mais por ter esse uso, mas eu queria trazer esse olhar para a população de Petrópolis, por exemplo, e para outras populações que estão submetidas a estresse diário, como nas nossas comunidades que estão submetidas à violência diária no Rio de Janeiro. Acho que a gente devia ter a PEP para todo mundo que mora na favela, que mora em comunidades periféricas que estão submetidas a estresse pós-traumático diário, porque é diário, o trauma é diário. E eu queria perguntar, não tem... essa pesquisa é pioneira no mundo? A investigação a respeito da interferência dessa medicação canabinoide para esse tipo de quadro psíquico é pioneira? Bom, primeiramente, queria agradecer também pelo seu comentário, porque, assim, eu tinha comentado com a Cecília anteriormente que eu estava, assim, impressionada com esse evento, né? Porque até então era ignorância da minha parte conhecer a associação e conhecer esse evento, essa interação entre comunidade, o pessoal que faz, né, o uso, seja por qual motivo for, médicos, psiquiatras, pesquisadores. Então, primeiramente, queria deixar bem isso exposto. E aí, a sua fala é algo extremamente gratificante, que eu não sei nem como te agradecer também por ter feito esse comentário. Porque, assim, eu não sou médica, eu sou cientista, eu sou professora, mas, e a gente, às vezes, vê um abismo muito grande, como você disse, em entender, né, o que se passa ali. Você, como paciente,
para você entender, mesmo por mais que você tenha ali um amparo médico de qualidade, é muitas vezes difícil para o paciente entender e para a gente, como pesquisador, entender muitas vezes que o que a gente estuda aqui em animal pode ter uma dimensão muito maior para a vida das pessoas. Então, eu realmente fico extremamente grata pelo seu comentário e de que, de alguma forma, eu tenho trazido uma clarificação sobre o que passa, que realmente eu imagino qual é a situação. Então, inclusive, né, é uma situação extremamente grave que aconteceu em Petrópolis, né? Talvez eu poderia ter colocado isso como um dos eventos, porque são situações, infelizmente, comuns no Brasil de eventos traumáticos que a gente tem. Isso de situações de alagamento, né, das chuvas, de as pessoas perderem as suas casas, perderem tudo, e diferente de um camundongo, de um rato de laboratório, que não tem essa ressignificação, as pessoas têm. Então, também trazer isso, que por isso que é muito difícil a gente trazer a pesquisa básica para a pesquisa clínica, porque você, como pessoa que passou por isso, como que você tem que saber que a sua casa aqui e a sua casa física, como que você ressignifica depois de você perder tudo, aquilo é muito diferente do que a gente trazer para o que é um animal de laboratório. Mas essas evidências a gente, de alguma forma, então está contribuindo, porque se você, a sua família, todo mundo fazendo uso, de alguma forma isso ajudou, já é uma evidência. E assim, a minha pesquisa ela não é pioneira aqui, obviamente a gente tem outros grupos, né, como até mencionei, tem outros trabalhos agora que já têm feito a investigação para esse transtorno especificamente, mas ainda são coisas realmente muito iniciais. A gente tem mais investigação para essas outras doenças, depressão, mas para o transtorno de estresse pós-traumático, não muito. Vamos dizer, um dos trabalhos pioneiros para entender realmente o mecanismo. E tem muito significado, né, a gente. Aí vocês, população que realmente faz uso e agora passando por essas situações, você percebe que aquilo pode ter te ajudado de alguma forma. Então, acho isso extremamente importante, relevante, e acho que esse evento traz isso, esse olhar também para a sociedade. A gente, enquanto pesquisador, vê também na sociedade o benefício que aquilo que a gente está fazendo pode realmente já estar tendo efeito numa condição direta, e eu acho que realmente falta, talvez, um olhar de quem deveria, para quem tem poder, né, de governantes e tudo mais, para promover mais ações como essa, para que a população consiga entender um pouco o que nós, pesquisadores, fazemos e tentar, às vezes, achar no que a gente faz, o que vocês, pelo que nós todos passamos, né? Mas para tentar fazer esse elo. Então, também muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Boa tarde, né? Sou Agostinho, sou neurocientista também e já puxando essas provocações, né? Eu agradeço à banca, né? O interesse de trazer essa ciência básica que eu estava sentindo falta, né? Porque a gente falou muito sobre produto, sobre clínica, sobre essa inserção, mas às vezes a gente esquece que o berço desse tudo vem dessa ciência, né? E acho que a minha provocação direta seria que a gente, como ativistas e como associações mesmos, vamos fazer para incentivar essa ciência básica que é tão importante para dar esse passo além, né? Das discussões que a gente trouxe para cá. Já mais específico, assim, a gente também trabalha um pouco com estresse, né? A gente tem alguns modelos com corticosterona. A gente trabalha com neurosfera também, a modulação desses progenitores neurais diretamente com corticosterona. E a gente tem observado que progenitores oligodendrocitários são muito susceptíveis a processos de estresse, né? Então, diretamente para a Sabrina, se vocês têm interesse de olhar essas outras células gliais que estão dentro do cérebro, como elas são moduladas com esses processos de estresse, né? Porque a gente vê que tanto o estresse como o sistema canabinoide, eles têm um papel na modulação dessa formação, dessa toda a mielinização como um todo e neurogênese, né? Essa seria uma pergunta, e a pergunta mais direta assim, seria, na tua visão, assim, você vê que tem aumento de cortisol, corticosterona e um aumento da anandamida pela inibição de FAH. Você acreditaria que esses processos neuroprotetores que você observou
seriam diretamente da modulação da corticosterona fora do tálamo, em outras áreas cerebrais, aumentando diretamente os níveis de canabinoides, ou seria mais efeitos de neuroinflamações e outras neuromodulações que estarão ativando essa produção de canabinoides? Obrigado. Tá, obrigada pelas questões. Primeiramente, em relação à participação das outras células, a gente tem, sim, na continuação dos estudos, realmente agora tentando investigar o quanto que ocorre a ação, por exemplo, nos estudos do canabidiol, sobre as células da glia, né? Então, tem agora, em continuação, como eu falei no final, a gente tentando entender o quanto que esse efeito é realmente mediado por neuroinflamação, para tentar ali isolar, observar nas células da micróglia. Então, a gente tem projeto em andamentos em relação a isso, para ver o quanto que o efeito do CBD pode ser por modular, né, a interação, essas células da micróglia, e também, inicialmente, tentando alguns estudos in vitro, como que ocorre a comunicação celular. Porque, como você mesmo disse, a gente tem muito do impacto desses efeitos na neurogênese, né, na comunicação, plasticidade sináptica. Então, o quanto que a gente interferir com a atividade das células da micróglia, por exemplo, interfere com plasticidade sináptica, com a sinapse em si, e como que os canabinoides interferem nisso. A gente tem, então, alguns estudos em andamento, ainda não consigo te dizer exatamente o quê, mas a gente tem algumas evidências de que o canabidiol, por exemplo, ele pode diminuir, claro, a atividade de produção de mediadores inflamatórios pela micróglia. Tem outros trabalhos do grupo, não meus, mas de outras pessoas, né, do grande grupo de pesquisa, que viram que o canabidiol pode promover neurogênese hipocampal, né? Então, pode ser que todos esses mecanismos, e com certeza, eu não tenho evidência, com certeza a gente não pode dizer, né, mas imagino que as evidências vão mostrar que existe muita ligação disso, sim, né? A modulação do mecanismo neuroinflamatório, de alguma forma, vai contribuir ali com a formação dos neurônios, integração desses neurônios e todos esses processos. Em relação... Qual foi a outra pergunta? Desculpa. A outra pergunta foi como que se poderia estimular mais pesquisa básica, né? Não era isso? Tá, em relação... Tá. Pode ser, mas eu não tenho como te dizer isso até o momento. Mas o que a gente sabe, por exemplo, nesse modelo de estresse que a gente usa, no primeiro eu mostrei, né, na derrota social, a gente tem ativação do eixo HPA inicial, você tem aumento de corticosterona. Nesse outro modelo, né, que eu mostrei com ratos, a gente tem uma resposta mais caracterizada, que assim, ocorre inicialmente a ativação do eixo. Mas lembra até que eu falei, nos pacientes, de forma geral, a gente tem uma redução, uma disfunção do eixo. Então, a longo prazo, parece que tem uma redução do cortisol. Nesse modelo foi interessante, eu não trouxe aqui, mas que a gente vê, quando você estressa, tem ativação do eixo, ocorre aumento do cortisol. Mas alguma coisa acontece a longo prazo, existem alguns dados na literatura sugerindo que mecanismos epigenéticos podem regular, em relação aos receptores de glicocorticoides, podem regular isso, mas a longo prazo, lá no final, os animais tinham redução. Então, quando eles tinham aquele déficit de extinção, eles também tinham uma redução. Então, se a gente considerar que os canabinoides, claro que a gente sabe que os canabinoides eles podem modular ali no hipotálamo mesmo a ativação do eixo e liberação dos corticoides. Então, pode ser que seja realmente um papel regulatório. Então, ele impede uma ativação exacerbada inicialmente, mas a longo prazo ele poderia, de alguma forma, regular para que ocorresse ativação normal. Porque, se está reduzido, a gente precisa de um nível de cortisol, no caso, corticosterona, né, adequada para que tenha modulação de resposta imune, do processamento da própria memória, que é muito modulada por níveis de corticoides. Então, que ele teria uma modulação. Mas a gente não tem ainda evidência experimental desses trabalhos com o efeito do canabidiol. A gente tem da caracterização do modelo, por exemplo. Então, gente, queria agradecer a todo mundo. A gente já está com um tempo bem estourado e dizer que o reconhecimento, né, do trabalho científico por trás do uso dos canabinoides pela população, acho que é importantíssimo, não só para estimular a pesquisa básica,
as pessoas entenderem como é importante esse trabalho, como também desenvolver outras aplicações terapêuticas para diferentes doenças. Obrigada, gente.